O jornalista Glenn Greenwald, é difícil falar o nome dele, né? Que é Glenn, parece verde em inglês, mas verde é green, né? Então é Glenn Greenwald, nome meio esquisito, que é chamado popularmente aqui de Verdevaldo. Eu vou me referir a ele como Glenn, tá? Fica mais fácil. Ele teve ontem uma comissão de justiça do Senado, ao ladinho do Flávio Bolsonaro, metendo o pau no Alexandre de Moraes, né, no Xandão, e defendendo indiretamente os bolsonaristas, como por exemplo o Felipe G. Martins, né? E eu vou colocar dois trechinhos aqui para vocês verem como esse cara ultimamente ele vive de mentiras, né? Primeiro ele falou que o Elon Musk vai mandar prender o Brasil, o Xandão, perdão, que uma hora o governo Trump vai se focar no Brasil e o Elon Musk não esquece facilmente as coisas. Vamos olhar esse trechinho. Chegará o momento quando o Trump e o governo do Trump vai focar no Brasil. Que Elon Musk já mais ou menos prometeu, garantiu que Alexandre de Moraes vai ser preso. E ele não é uma pessoa que esquece coisas assim com facilidade. Bom, o Elon Musk, para quem não sabe, ele é um bilionário, ele é dono de algumas empresas, CEO de outras, mas o Elon Musk não é do Poder Judiciário, pessoal. Na verdade, por enquanto ele é membro do governo Trump, mas ele já está saindo, pode ser que até esse mês mesmo ele já saia do governo. Ele já está tendo atritos com o Donald Trump, né? Ele falou recentemente que não conseguiu cumprir a meta dele, que era economizar os gastos do governo, através daquele órgão que foi criado só para ele, o DOGE, que era um órgão para cortar gastos do governo. E o Elon Musk não tem poder de prender ninguém nem nos Estados Unidos, que dirá em outro país, e que dirá ainda um ministro da Suprema Corte. Isso é uma afirmação tão bizarra, pessoal, que eu não entendo como é que o Glenn pode ter um raciocínio desse. Vamos pegar, por exemplo, eu aqui no Brasil. Eu sou o Ronaldo, eu faço vídeos no YouTube. É só o que eu estou fazendo por enquanto. Eu tenho poder para chegar nos Estados Unidos, chegar lá e prender um juiz da Suprema Corte Americana? Ei, juiz, você está preso. Não, é a mesma equivalência, pessoal. É uma imbecilidade sem tamanho, como se um bilionário, só por ser bilionário, tivesse poder para prender um juiz de uma Suprema Corte de um outro país. Lembrando que o país não é um paizinho qualquer, o Brasil é um país que tem uma certa relevância global, é uma das maiores economias do mundo, uma das maiores democracias do mundo. Então só na cabeça do Glenn Greenwald que ele fica criando essa bobagem de que o Elon Musk vai prender o Xandão. Como? Eu não sei, ele vai fazer o quê? Ele vai comprar os outros 10 ministros do STF? É isso? Para eles darem voz de prisão ao Xandão? Só se for, porque não tem como você prender o ministro da Suprema Corte, nem aqui no Brasil, até porque aqui o ministro ele só poderia passar por um processo de cassação que dependeria do Senado, mesmo assim talvez não fosse preso, isso se cometesse um crime muito grave, e que dirá alguém de outro país, pessoal. Então, sabe, é de uma imbecilidade, sabe, sem tamanho essa informação dele, que eu não sei de onde é que ele tirou essas coisas, ou por que ele mudou tanto a cabeça dele. Aí em outro momento ele mente descaradamente, ele alimenta aquela mentira bolsonarista de que o Felipe G. Martins foi preso porque supostamente ele teria feito uma viagem para os Estados Unidos que ele nunca fez. Vamos ver esse trechinho. E neste caso, não foi só uma decisão corrupta que eu falaria do Moraes prendendo o Felipe Martins. Quando eu vi que o Felipe Martins nunca saiu do Brasil, mas estava aqui no Brasil o tempo todo, eu pedi evidência. E eu vi evidência muito ampla, muito conclusiva, que provou, isso foi bem cedo, que o Felipe Martins estava no Brasil o tempo todo. Viram? Essa é outra narrativa falsa dos bolsonaristas que o Glenn está alimentando, está sustentando. Eu vou explicar para vocês o que acontece. O Xandão tinha determinado a prisão temporária, ou provisória, né, preventiva, do Felipe G. Martins, porque ele estava envolvido naquele esquema de golpe de Estado. Quando a Polícia Federal começou a investigar e começou a ver que havia realmente por trás uma tentativa de fazer um golpe de Estado, entre militares, autoridades, Bolsonaro, etc., as denúncias lá do CID, etc. E a Polícia Militar encontrou em posse do Felipe Martins uma tal de minuta de golpe, que segundo a Polícia Federal foi o próprio Felipe Martins que redigiu aquela minuta. Parece que ele é advogado, coisa assim, entende de direito. Então ele foi lá e redigiu uma minuta de golpe de como seria o decreto que o presidente iria decretar, caso ele decretasse o golpe de Estado. Essa minuta de golpe, inclusive, chegou a passar pelo Bolsonaro, ele leu, alterou alguns pontinhos, retirou outros pontos e mandou de volta para ser atualizada. Inclusive, parece que na minuta original, o Bolsonaro ia decretar a prisão do Xandão, do Dias Toffoli, do Gilmar Mendes e do Barroso. Depois o Bolsonaro foi lá, mudou, falou que era só o Xandão que deveria ser preso. Então esse foi o crime do Felipe G. Martins. Ele pertencia a uma organização criminosa que tinha a intenção por trás de dar um golpe de Estado no Brasil, implantar uma ditadura bolsonarista. O fato dessa confusão dele ter viajado foi só um equívoco, porque o jornalista Guilherme Amado, se eu não estou enganado, ele tinha colocado que o
Felipe tinha ido para os Estados Unidos no mesmo dia que o Bolsonaro foi para lá, quando deixou a presidência. Depois descobriu-se que ele não foi. O Guilherme Amado ainda postou um site lá que mostrava que ele foi, mas esse site não tem informações confiáveis, tá? Tanto que os bolsonaristas estão tentando lá nos Estados Unidos investigar quem foi que colocou essas informações falsas no site. Que realmente o cara não saiu do Brasil. Mas isso aí é irrelevante, pessoal, porque ele não foi preso por isso. Não tem nada no processo que diga que o Felipe G. Martins foi preso por ter viajado. Até consta a viagem dele nos processos. Mas não que esse foi o motivo da prisão. O motivo da prisão é que ele participava de uma organização criminosa que pretendia dar um golpe de Estado no Brasil. Tanto que foi ele mesmo que redigiu uma minuta de golpe. Esse é o motivo da prisão dele, não a questão da viagem. E o Glynn talvez até saiba disso e está mentindo. É que nem o caso lá da Débora do batom. Ela não foi presa por pichar um batom. Os bolsonaristas, eles criam uma narrativa como se ela não estivesse ali no meio daquelas pessoas pedindo um golpe de Estado ali. Sabe, como se ela estivesse só passando ali. Com licença, gente. Não tem nada a ver com isso, não. Não quero AI-5, não, nem intervenção militar. Eu só vim pichar aquela estátua ali. Pronto. É só o que eu fiz. Como se ela não estivesse no meio de um bando de gente com faixas e cartazes pedindo intervenção militar, AI-5 e uma ditadura no Brasil. É assim que eles agem, com mentira. E o Glynn vai endossando essa mentira. Agora, no caso do Glynn, pessoal, o que é mais surpreendente é que ele não era um cara assim. O Glynn é um cara que ele veio para o Brasil porque ele, acho que foi a férias, se eu não estou enganado. Aí ele acabou conhecendo uma pessoa, que é o Davi Miranda. Acabaram tendo um relacionamento. Por ele gostar muito do Davi, o cara não saber inglês nem nada, etc., ele acabou optando por ele ficar no Brasil, o Glynn. Eles acabaram constituindo uma família, parece que eles têm 2 filhos adotivos, se eu não estou enganado. Acabaram se relacionando e o Glynn começou a querer trabalhar aqui no Brasil porque ele tinha que ter alguma função. Aí ele é um dos fundadores daquele site Intercept. Esse site Intercept foi o grande responsável pela soltura do Lula e pela inocência do Lula. Porque foi esse jornalista Glynn Glud que recebeu do hacker, eu não sei se foi diretamente do hacker de Araraquara que ele recebeu, mas ele que recebeu acesso àquelas informações do Telegram, dos celulares, que foi grampeado do Sérgio Moro. E aí, com o grampo desses celulares, ele fez uma pesquisa séria, jornalística, ele foi vendo que tinha um conluio muito grande entre o Sérgio Moro e o Ministério Público através da pessoa do Deltan Dallagnol. Não só o Deltan, mas outros ali, procuradores, tudo estavam num conluio para prender o Lula mesmo sem prova. Tanto que em dado momento, o Deltan manda investigar aquele crucifixo que tinha lá na sala do Lula. Porque tinha uma foto que esse crucifixo aparecia com o Itamar Franco. O Itamar está lá na sala presidencial e o crucifixo está atrás. Depois, na época do Lula, o crucifixo sumiu. Aí eles deduziram que o Lula roubou o crucifixo. Só que depois eles investigaram melhor, descobriram que o crucifixo é do Lula. Ele ganhou de um amigo padre italiano dele, que deu de presente, e ele deixava lá no gabinete presidencial. Agora, por que aparece o Itamar com o crucifixo? Porque o Itamar não era presidente naquela época. O Itamar só foi fazer uma visita ao presidente Lula. Por isso que aparece ele com a foto com o crucifixo. Mas ali já é no período Lula. E depois que ele deixou a presidência, ele reuniu junto com os acervos pessoais dele e retirou de lá. Aí tanto que em dado momento o Deltan fala assim com outro procurador, fala pra ele, cara, o crucifixo é dele mesmo. Depois que gastaram dinheiro, milhões, investigando uma bobagem dessa, descobriram que era do Lula. Então, o Glynn foi o responsável por revelar essa farsa da Lava Jato, que o objetivo principal era perseguir o presidente Lula. Não importa o que se dissesse, não importa o que acontecesse, não importa se tinham culpados de verdade ali ou não, o objetivo deles era tentar pegar o Lula por algum motivo qualquer, para o Lula não disputar as eleições e favorecer o Bolsonaro. E no final o que eles queriam era que o Moro fosse indicado para o STF e o Deltan para a PGR. Esse era o objetivo deles, tá? O Glynn chegou a entrevistar o Lula em 2016, antes dele ser preso. E o Glynn foi um dos grandes aliados, né, vamos dizer assim, da esquerda, que ele ajudou a desmascarar Deltan e Moro. Na época ele era visto pela esquerda até como um herói, né? Falou, pô, o cara é jornalista de verdade, o cara foi lá, fez o trabalho dele e ajudou a provar a inocência do Lula. Só que depois que o marido dele faleceu, pessoal, eu acho que foi em 2023, se eu não estou enganado, esse Davi Miranda, que inclusive foi eleito deputado, mas ele acabou falecendo, o Glynn mudou completamente da água para o vinho. O Glynn, que era um defensor da liberdade, da esquerda, da democracia, etc., ele começou a se aproximar dos bolsonaristas e atacar o STF, com aquela falsa bandeira de liberdade de expressão. Tem que ter liberdade de expressão. Ou seja, ele começou a ter atitudes, como ele mesmo disse naquela briga dele lá no Pânico, covarde, você é um covarde, você é um covarde. Até o Augusto meteu a mão na cara dele. Ele começou a ter atitudes covardes, dizendo que o Xandão não pode fazer isso, que o Xandão não pode fazer aquilo, que o Xandão não pode ser a vítima do processo, etc, etc, etc. Ele literalmente comprou as narrativas bolsonaristas, sem nem sequer ter um conhecimento pleno da nossa jurisprudência aqui no Brasil, das nossas leis e da nossa Constituição. Ele só foi alimentando narrativas falsas.
como se o Xandão fosse um ditador, porque está perseguindo pessoas que tentaram dar um golpe de Estado. Um golpe de Estado no Brasil. Sendo que se o golpe tivesse sido dado, aí que não ia ter liberdade nenhuma no Brasil. Todo mundo que falasse mal do Bolsonaro, do governo, ia ser preso, ia ser torturado, ia ser morto, inclusive eu. Eu com um canal desse, rapidinho a Polícia Federal ia bater aqui na minha porta, ou os militares, me levar lá para um porão sujo, me descer o cacete até eu morrer. Isso o Glyn não fala. Ao contrário, ele comprou o lado dos ditadores e a narrativa dos ditadores e acusa o outro lado que combateu a ditadura deles serem os ditadores. Olha a canalice do Glenn Greenwald. Enquanto isso, no país dele, lá nos Estados Unidos, o Trump está tendo várias atitudes autocráticas, perseguindo a imprensa, retirando verbas de instituições, deportando pessoas até com green card. Ele está deportando dos Estados Unidos. O Trump chegou a deportar pessoas nativas americanas. Nativo americano, nascido e criado nos Estados Unidos, ele chegou a mandar para fora do país. Tudo isso acontecendo lá no país dele e ele não fala um ápice. O ditador é o Xandão que está seguindo as nossas leis e constituição. O Trump está lá pintando e bordando, deportando estrangeiros, até com green card, que tem passaporte, tem tudo, ameaçando cortar verba de veículos de imprensa ou fechar, né, caçar a concessão. E o Green, ó, não fala nada, quietinho. Agora, para fingir que o Xandão é um ditador, aí ele compra todas essas mentiras bolsonaristas. Porque eu tive acesso, eu vi que o Felipe Martins não viajou, não deixou o Brasil, ele não viajou do Brasil. E daí, cara, para, daí é minuta de golpe, por que você não fala que foi ele que redigiu? É só para alimentar, né? Ainda vai no Senado, junto com Flavinho Bolsonaro, que é o rei da rachadinha, um corrupto que só não foi preso porque o pai dele fez lá umas manobras para proteger e salvar a pele dele. Vocês sabiam que a polícia tinha tanta prova já do Flávio Bolsonaro, que ele já era para estar preso há muito tempo? É que o Bolsonaro foi lá, fez conchavo, foi lá abraçar o Dias Toffoli, né? Meu amigão, vai ajudar meu filho. Por isso que o Flávio Rachadinha não foi preso até hoje. Porra, o cara comprou uma mansão de 6 milhões em Brasília, que vale bem mais de 6 milhões, até o valor já é uma coisa meio corrupta aí por trás, e o cara não tem renda compatível para isso. E o Glyn ali do lado dele, do ladinho dele, defendendo os bolsonaristas e falando mal do Xandão. Ê, Glyn, quem te viu, quem te vê, né? Defende inclusive o Trump e essa rede que o Trump criou maligna. Tanto que o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, depois que o Trump ganhou, ele se assumiu, né, trumpista, ele falou que o Facebook não vai mais proibir palavras ou expressões ofensivas, nem se alguém disser, por exemplo, que a homossexualidade é um transtorno mental. Então alguém pode chegar no Facebook e falar, eu acho que ser gay é uma doença mental. E aí, Glyn? Nada, né? Nenhuma palavra sobre isso, né? Defensor da verdade, você é um covarde, você é um covarde. Cadê, Glyn? Cadê sua coragem para criticar o dono da Meta? Porque o Glyn é gay. Nada contra gay, tá, pessoal? Por mim, cada um seja o que quiser. Eu até milito pelos direitos dos homossexuais, mas eu acho estranho um homossexual apoiar um movimento que trata eles como se fossem deficientes, doentes mentais. Você apoiaria? Se você está vendo esse vídeo e fosse homossexual, você apoiaria um movimento que trata você como barata? Como um lixo? O Glyn apoia. Eu não sei se foi a perda do marido dele, pessoal, que fez ele mudar de cabeça, porque o marido dele parece que era mais progressista, inclusive era de um partido de esquerda. Eu não me lembro se era do PSOL, mas eu imagino que era um desses partidos de esquerda que ele virou deputado, o Davi Miranda. Mas depois que o cara faleceu, o Glyn mudou da água pro vinho. Sabe, deixou de ser aquele cara progressista que lutava pelos direitos das minorias, até pelo Lula, que foi preso inocentemente, e ficou essa palhaçada toda. Tanto que ele teve acesso aí a um hackeamento novo, né, de um celular de um assessor do Moraes. Ele chegou a falar que tinha 6 gigas para analisar, que ia vir bomba por aí. Se preparem que vai vir bomba por aí. Nós estamos analisando 6 gigas de dados do celular desse assessor. Se preparem. Já passou meses, cadê? Ele até morreu o assunto. Não conseguiram nada contra o Moraes. O máximo que conseguiram descobrir é que um assessor dele, um tal de Tagliaferro, tem medo do Moraes, que falava que o Moraes podia prender ou matar ele. Só isso. Ou aquela frase, né, use a criatividade, que nem foi dita pelo Moraes, foi dita pelo assessor dele. A gente não sabe nem a veracidade disso. Cadê os 6 gigas de Glyn que você falou que ia ter de bomba contra o Xandão? Cadê? Você não foi lá no Senado? Não podia ter aproveitado essa audiência pública e ter mostrado para as pessoas? Não tem nada, é só mentira. É só mentira, né, Glyn? Mentira como, por exemplo, do Felipe Martins, que você não fala da minuta do golpe, você mente e mente para os seus seguidores dizendo que o Elon Musk vai prender o Alexandre de Moraes. Quem diria, né? O cara foi de herói da esquerda para virar um mentiroso para defender as pautas da direita, da extrema direita, né? E mente, né, pessoal? Mente na cara dura, né? É, pessoal, não adianta. Não sei o que mudou na cabeça desse cara. Não sei se foi a morte do marido, não sei o que foi, mas hoje quem virou um covarde é ele, que fica criando mentiras até no Senado para defender a posição política dele.
que o Elon Musk vai prender o Xandão e que o Felipe foi preso por uma viagem que ele não fez. Glyn, você virou um covarde, você virou um covarde. É isso que você virou. Daí, galerinha, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nos grupos para as pessoas verem. Até esqueci de falar também, pessoal, agora eu tenho listas de aviso, tá? Uma no WhatsApp e uma no Telegram, para as pessoas poderem saber quando o canal faz um vídeo novo, tá? Eu estou colocando por enquanto na descrição dos vídeos, tá? Só você teclar aí na descrição. Se você usa o WhatsApp, você pode acessar. Se você usa o Telegram, você pode acessar. É só teclar no link, que cada vez que eu fizer um vídeo novo, eu estou colocando nessas duas listas de transmissão, tá bom? Por enquanto não tem grupo. Tem até um grupo que apareceu lá quando eu criei a lista do WhatsApp. Mas não sei, eu não estou participando de grupo esse ano, tá? Mas quiserem entrar, entre lá, vocês batem papo entre si, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.